Olá! No mês do professor, celebrado em 15 de outubro, o programa de hoje apresenta reflexões, perspectivas, os desafios da profissão. Você vai conhecer iniciativas que, por meio da leitura, propõem debates sobre gênero, empoderamento feminino, o modelo tradicional do ensino, a valorização do professor. O trabalho desenvolvido pela professora Gina Vieira, ela é idealizadora do projeto Mulheres Inspiradoras, que incentiva a leitura de grandes autoras e instiga as crianças a contarem a própria história. Que eles tiveram um espaço para entender essas questões da adolescência que às vezes a escola não se dá o trabalho de discutir. É um momento tão delicado, tão complexo, né? Tão cheio de questões. E a professora Alice de Souza Oliveira, que lançou o livro Lições de um Professor. Sempre procurei uma forma de tornar as minhas aulas prazerosas e, ao mesmo tempo, proporcionar aprendizagens e enriquecimento para os meus alunos. Tem ainda no quadro Minuto Literário o doutor em literatura Cláudio Braga. A aprendizagem efetiva só ocorre quando há o elemento, o tempero humano da relação professor e aluno. Os meus convidados de hoje representam todos os professores do país, que têm em comum o amor pelo magistério e a garra para superar os desafios dentro e fora da sala de aula. A minha primeira convidada, ainda criança, sofreu preconceito na escola. Vítima do racismo, da exclusão dos colegas, ela deu a volta por cima graças ao acolhimento de uma professora. Hoje, também professora, ela trabalha com o empoderamento de meninas, dá voz às crianças. Quem está ao meu lado é Gina Vieira. Gina, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, quando eu falo dar voz aos alunos, você faz isso com o seu projeto. Eu queria saber como é que começou essa iniciativa. O projeto existe desde 2014, Mulheres Inspiradoras, que também virou livro. O projeto Mulheres Inspiradoras, na verdade, ele nasceu de um processo de adoecimento que eu vivi dentro da escola, ao perceber que a escola é, no final das contas, um ambiente muito hostil. Quando eu escolhi ser professora, eu tinha uma intencionalidade clara, eu queria ser agente de mudança, porque eu tinha vivido um processo de transformação muito grande pela educação e queria ser agente de repercussão dessa mudança na vida das crianças e dos jovens da minha comunidade. E aí, depois de alguns anos em sala de aula, eu fui percebendo o quanto os jovens viravam as costas para a escola. E me dei conta de que eles viram as costas para a escola porque primeiro a escola vira as costas para eles, por insistir em práticas conservadoras, autoritárias, arbitrárias. A gente tem um modelo educacional ultrapassado, obsoleto, que não consegue engajar os jovens. É como se a escola tivesse parado no tempo. E o jovem está num mundo completamente transformado, marcado pelas novas tecnologias. E o ponto de partida foi justamente novas tecnologias. Exatamente. Você abriu uma conta no antigo Orkut. Isso. E a partir da história de uma aluna, isso acabou te impulsionando? Exatamente. Eu percebi que eu precisava trazer as novas tecnologias para a minha prática pedagógica, com o objetivo de me conectar mais profundamente com os meus alunos. Passei a usar as redes sociais como ferramenta pedagógica e me deparei, certa ocasião, já no Facebook, com um vídeo produzido por uma garota de 13 anos, onde ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada, escolheu uma música que desqualificava as mulheres e colocou uma roupa que expunha o corpo dela, né? Investigando sobre esse assunto, sobre o porquê das meninas performarem nessa lógica, eu me dei conta de que na nossa cultura as meninas são bombardeadas por essas representações de mulheres sempre olhadas a partir do quanto elas se aproximam de um determinado padrão estético, normalmente mulheres brancas, magras, né? E o quanto as mulheres também performam dentro dessa lógica em que a gente é reduzida a objeto sexual. É isso que é apresentado para as meninas desde que elas nascem. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras foi uma possibilidade para levar para as meninas esse debate sobre essas representações estereotipadas das mulheres e também me abriu a possibilidade de anunciar para elas que existem outras alternativas identitárias para além dessas que as grandes mídias apresentam. E também foi uma forma de conversar com os meninos, né? Porque se essa representação da mulher objetificada
impacta a identidade das meninas, ela também impacta a identidade dos meninos. E os meninos também crescem olhando para a mulher apenas como objeto. Né? E às vezes ele reproduz, ou ela também, o que vem em casa. Exatamente. A nossa cultura ela é toda permeada por pedagogias afetivas e tecnologias de gênero que estabelecem lugares diferentes para homens e para mulheres. O ponto de partida para essa conversa é dizer: todos somos machistas em alguma medida, porque se somos parte dessa cultura, a gente certamente herdou tudo isso. Então a gente tem que começar a ter humildade de dizer: olha, eu nasci dentro de uma cultura profundamente machista, então em alguma medida eu também sou. A diferença é que eu reconheço isso e estou disposto a me desconstruir. Agora, como é que você faz essa desconstrução na sala de aula? Você propõe rodas de leituras, são debates com os alunos, como é que funciona na prática? O nosso ponto de partida foi a leitura, a literatura. Eu acho que a palavra ela tem um poder enorme de provocar mudança, de provocar reflexão. Então a gente propôs que eles lessem 6 obras escritas por mulheres, porque parte do machismo é fazer com que a gente leia muito mais homens do que mulheres na escola, né? E a gente teve o cuidado também de colocar obras escritas por mulheres negras. Das 6 obras que a gente leu, 4 eram escritas por mulheres negras, porque a comunidade onde o projeto foi desenvolvido, Ceilândia, é uma comunidade predominantemente negra, né? Então, nosso objetivo foi, a partir da leitura das obras dessas mulheres, promover um debate sobre o conteúdo que essas obras traziam. Mas eu fui aprendendo ao longo desses 28 anos que a aula se torna mais significativa se a gente entender que quem tem que pautar o que deve ser debatido é o próprio estudante. Então, ao invés de ir com o debate pronto, com as minhas verdades, a gente ia para os diálogos e eles é que iam dizendo o que os provocou, o que chamou a atenção, o que os instigou, e a partir disso a gente ia construindo essa interlocução tanto sobre a questão da valorização das mulheres, sobre a questão da cultura machista e sobre qual é o papel de cada um de nós na desconstrução dessa cultura que é tão violenta, né? Você trouxe várias dessas obras aqui pra gente. O que você destaca? Vamos falar um pouquinho de cada uma? Então, aqui tem até uma mistura, eu não consegui trazer todas, mas tem as obras do projeto de 2014 e tem algumas obras que já são do projeto ampliado, quando ele se torna política pública. Eu acho que é interessante destacar, por exemplo, o Diário de Bitita e Quarto de Despejo, que são de Carolina Maria de Jesus, são obras primorosas, escritas por uma mulher que só estudou até a 2ª série, que era catadora de papel, que tirava o sustento dela do que ela tirava no lixo. Negra. Ela nasceu apenas 26 anos após a abolição da escravatura, numa cidade mineira chamada Sacramento, e viveu na pele os resquícios muito fortes da escravidão. Quando eu li tanto o Quarto de Despejo quanto o Diário de Bitita, eu fiquei muito impactada e levei para os meus alunos, e eles também ficaram muito impactados, porque o Brasil ele tem uma dívida histórica terrível em relação à escravidão. Então o projeto também foi uma maneira dos estudantes pensarem a história do nosso país numa perspectiva crítica. Eu imagino que os jovens também se identificam muito com Malala. Muito. É bom você destacar porque a gente fez questão de colocar 2 obras escritas por meninas com idades similares das minhas alunas. O Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, fez muito sucesso entre eles, principalmente o Diário da Anne Frank, porque ela fala de questões pelas quais eles estão passando. Então, a paixão, o amor, o namoro, o conflito com a mãe, o conflito com o irmão. Ela fala da Segunda Guerra Mundial, ela fala das questões que ela vivia por perceber que o corpo dela estava passando por uma transformação, a dificuldade da mãe dela entender as questões que ela vivia. Eu lembro que quando a gente leu em sala de aula e no projeto a gente tinha muitos momentos de leitura em voz alta, leitura compartilhada, eu cheguei a ouvir de alguns alunos assim: nossa, professora, você podia pedir para minha mãe ler esse livro, para minha mãe entender o que eu estou passando, para ela entender que ser adolescente não é fácil, né? Então a gente percebeu que na leitura do livro da Anne Frank, eles tiveram um espaço para entender essas questões da adolescência que às vezes a escola não se dá o trabalho de discutir. É um momento tão
tão delicado, tão complexo, né, tão cheio de questões, e muitas vezes a escola está tão obcecada com a coisa do conteúdo, da nota também. Exatamente, que ela silencia o estudante, e essas questões que são relevantes, são decisivas, inclusive para que ele aprenda, elas são deixadas de lado. E com a leitura do Diário de Anne Frank, a gente pôde falar muito sobre isso. E você também propõe a escrita. Desde da primeira ação, a gente trabalhou com escrita autoral, porque outra queixa que eu tenho é que se trabalha muito pouco com escrita autoral na escola, se trabalha muito com cópia. A cópia tem o seu lugar, tem a sua importância, mas eu acredito que a gente precisa trabalhar mais intensivamente a escrita autoral. Para mim, o aluno tinha que escrever um texto autoral todos os dias que ele estivesse na escola. Então, a gente trabalhou com gêneros e tipos textuais variados. Eles escreviam, por exemplo, um folder que ia circular dentro da sala, um cartaz que ia servir para uma exposição para a escola inteira. Mas o texto que foi o carro-chefe do projeto foi o texto que foi escrito a partir de uma entrevista que eles fizeram com a mulher inspiradora da vida deles. Depois que a gente tinha pesquisado a biografia de 10 grandes mulheres, lido a obra de 6 mulheres diferentes, 6 obras diferentes escritas por mulheres, eu os provoquei com essa pergunta: qual a mulher inspiradora da sua vida? E aí eles me diziam assim: nossa, professora, depois da gente conhecer essas mulheres incríveis que o projeto trouxe pra gente, eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para minha mãe, ou para minha avó, ou para minha bisavó. E aí a gente fez um trabalho minucioso para que eles sanassem todas as lacunas que tinham em relação à história dessas mulheres. E foi a etapa mais surpreendente do projeto, porque eles já voltavam com o peito estufado, olho brilhando e dizendo... Com esse empoderamento, né? Isso. E dizendo: professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Na medida em que eles foram conhecendo detalhes das histórias dessas mulheres, eles foram vendo o quanto elas tinham passado por situações de violação de direitos, justamente por estarem dentro de uma cultura que é violenta em relação às mulheres, e o quanto elas foram corajosas, né? Então, desde alunos que me diziam assim: professora, minha mãe foi expulsa de casa porque ela engravidou na adolescência e ela teve que enfrentar uma gestação sozinha, e eu tô aqui porque ela foi muito corajosa. Ou o outro me dizer: professora, a minha avó foi estuprada, abusada pelo padrasto, ela contou para a família e ninguém acreditou nela. Então, a gente foi percebendo que aqueles textos produzidos pelos estudantes eram super significativos, tanto para a gente falar sobre violação de direitos que essas mulheres sofrem, mas também para mostrar histórias de mulheres que têm um compromisso muito grande com a sua comunidade, porque eu percebi que elas fazem uma revolução silenciosa. A mulher inspiradora da sua vida, tenho certeza que foi a sua mãe, que sempre incentivou a leitura. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também, mas antes eu quero retomar, porque no início eu falei que uma professora teve um papel fundamental na sua vida, lá atrás, na infância. Você chegou até o 2º ano do fundamental, mal sabia ler. Isso. E foi invisível na sala de aula, excluída. Na verdade, eu tomei a decisão de ser invisível, né? Porque o meu pai e minha mãe, justamente por não terem acesso à educação, falavam de escola para mim como uma coisa extraordinária, que me daria superpoderes. Então, na minha casa, a escola era algo sagrado. A gente não faltava aula nem se estivesse doente. Era o jeito que o meu pai e minha mãe tinham de dizer pra gente: olha, escola é importante demais. E aí, quando eu entro na escola, eu entro com essa expectativa de um lugar mágico, né? E claro que em pouco tempo eu descubro o racismo na escola. E eu já conhecia o racismo antes também. E eu tomo a decisão de ser invisível no sentido de que, aos 8 anos de idade, quando você sofre racismo, você não tem repertório para entender o que é racismo e aquela violência que você está sofrendo. O raciocínio imediato de uma criança é achar que ela está fazendo alguma coisa errada. Então, o meu raciocínio era: eu não sei o que está acontecendo, então eu vou ficar bem quietinha, porque talvez assim as violências cessem. Né? Até que essa professora apareceu. Exatamente, até que, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, a professora Creuza me enxergou. Um belo dia ela me chamou até a carteira dela, e eu fui tremendo, porque a única coisa que eu imaginava é que ela tinha descoberto que eu não sabia ler e ela ia me expor, ia me constranger diante da turma, né? E para minha surpresa, ela não queria fazer nada disso. Ela me colocou no colo, né? E é um colo sobre o qual até hoje é difícil falar, porque é um colo que representou um marco na minha existência, porque quando eu sentei no colo da professora Creuza,
O primeiro efeito daquilo foi me fazer sentir uma criança passível de ser amada. Me fez ter um sentimento de pertença à escola. Me fez acreditar que eu podia aprender. Ela vibrava com a minha aprendizagem, ela se esforçava para que eu aprendesse, ela me inseria em todas as atividades da escola. E aí, quando ela fez esse movimento, em alguma medida ela estava referendando o que os meus pais diziam, que a escola era um espaço onde eu conseguiria coisas positivas. Bom, Gina, eu não posso terminar o programa sem antes pedir para que você leia um trechinho do Mulheres Inspiradoras. Então, são histórias incríveis de mulheres extraordinárias, né? Mas eu vou ler aqui um trecho de uma estudante que fala sobre a mãe de maneira muito bonita. Ela diz assim, olha, ela é uma mulher vencedora, porque mesmo que vários médicos tenham falado que ela não sobreviveria, não andaria, e que não falaria, e que ela não conseguiria aprender, ela conseguiu. Diante de tantos desafios, me ensinou a ter coragem de me colocar diante da vida, a acreditar em meus sonhos e a seguir em frente, mesmo quando as condições não são favoráveis. Nossa, realmente uma história inspiradora, assim como o seu projeto é inspirador. Gina, muitíssimo obrigada por compartilhar conosco a sua história. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso aí, que ele continue firme e outras escolas reproduzam também. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco você vai conhecer as Lições de um Professor, a obra lançada pela professora Alice de Souza Oliveira. Até já. E no mês do Dia do Professor, o programa Iluminuras de hoje faz uma homenagem a todos os professores do país. Neste segundo bloco, quem está ao meu lado é a professora e escritora Alice de Souza Oliveira. Alice, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e da sala de aula nasceu Lições de um Professor. Esse livro você lançou recentemente e conta histórias vividas por você ao longo desses quase 30 anos. Isso mesmo, são histórias de ficção, mas todas baseadas em histórias reais vividas por mim dentro da sala de aula. E o que você conta? A sala de aula, ela é um laboratório vivo da sociedade. Dentro da sala de aula, o professor encontra tudo o que acontece na sociedade, todos os problemas. Todos, absolutamente todos, você se depara com eles na sua sala de aula. Então você não pode negligenciar nenhum problema desses. Precisa criar alternativas para resolver os problemas e, além do mais, trabalhar os conteúdos e fazer com que o aluno aprenda, com que o aluno se desenvolva. Essa sua veia literária, isso contribuiu também na sua atuação na sala de aula? Com certeza, eu sempre fui apaixonada pelos livros e também acredito que os livros mudaram a minha vida, porque eu também era uma adolescente tímida, retraída, não tinha muitos amigos. Então, quando eu estudava, o meu refúgio era a biblioteca. Então, eu aprendi muito com os livros. E eu tentei passar para os meus alunos a importância de ler, a importância deles buscarem o conhecimento, e eu sempre usei isso nas minhas salas de aula. Sempre fiz projetos envolvendo leitura, envolvendo música, envolvendo teatro, que é uma das áreas que eu amo demais. Então, assim, sempre procurei uma forma de tornar as minhas aulas prazerosas e, ao mesmo tempo, proporcionar aprendizagens e enriquecimento para os meus alunos. Alice, eu vou pedir licença da nossa conversa agora, porque nós vamos ao quadro Minuto Literário. Hoje com o doutor em literatura da Universidade de Brasília, Cláudio Braga. Na Semana do Professor, talvez o mais relevante seja lembrar que o século XXI será também o século do professor e da educação. E isso é fácil explicar por quê. As pesquisas mais avançadas no campo da neurociência estão indicando que a aprendizagem efetiva só ocorre quando há o elemento, o tempero humano da relação professor e aluno. Emoções e sentimentos,
geram aprendizagem efetiva. Portanto, o professor precisa estar remunerado adequadamente, precisa estar trabalhando com condições adequadas para que ele possa desenvolver ao máximo o seu próprio potencial e o potencial de seus alunos, que serão jovens escolarizados para depois se tornarem adultos inseridos, muito além do mercado de trabalho, mas também em uma sociedade, inseridos de forma consciente, inseridos de maneira a valorizar a comunidade em que estão e a contribuir com ela. Muito obrigada, Cláudio. Alice, vamos voltar à nossa conversa aqui para falar um pouquinho sobre a sua veia literária. E quando você fala que a sala de aula é um laboratório vivo, você me contava que o Gama, a região aqui no Distrito Federal, onde a Alice atuou, é uma área carente de vulnerabilidade social e econômica e que você se deparava com situações vindas dessas comunidades. Sim. Elas são refletidas na sala de aula? Muito. Eu trabalhei com alunos usuários de drogas, que formavam gangues. Às vezes ele não quer nada, às vezes ele só quer um abraço seu, porque a vida dele lá fora está muito dura e às vezes ele só tem o professor para contar. Hoje já melhorou bastante, depois de muitos programas sociais, as crianças tiveram acesso a esporte, a condição das escolas melhoraram, a informática chegou nas escolas, então isso já melhorou bastante. Mas esses problemas de separação dos pais, famílias desestruturadas, desempregos, drogas, o ambiente onde as crianças vivem, que é um ambiente violento. Então, tudo isso mexe com a cabecinha deles. E aí, quando chega na sala de aula, o professor faz seu planejamento para dar a aula, para dar aquele conteúdo, e aí, quando ele chega, é o menino que não trouxe material, é o outro que está chorando, é o outro que o pai foi preso, é o outro que não tem lanche, é o outro que não tem comida, é o outro que está com a roupa rasgada, é o outro que não tem material. Então, são muitos problemas. E você não consegue. Eu desenvolvi ansiedade, né? Desenvolvi o transtorno de ansiedade, porque eu queria resolver os problemas. Bom, e essa ansiedade, ela foi minimizada, digamos assim, que controlada depois da sua aposentadoria, quando você passou a escrever. A literatura conseguiu ressignificar isso. Sim, eu sempre gostei de escrever, de fazer poesia. Então, isso surgiu na escola, assim, para eu tentar escrever mesmo, porque os professores chegavam para mim e diziam: Alice, faz um poema para mim, para fulano de tal, para o dia do professor, para o dia do aluno. E eu fazia assim, eu pegava o lápis, um segundo o poema já estava bom, e elas gostavam muito. E aí eu resolvi participar do concurso de poesias do SESC, e meu poema foi classificado. Depois eu participei dos 2 livros pelo Simpro, e com os meus poemas. E aí eu resolvi também, em 2010, fazer uma coletânea de todos os meus poemas e escrevi o meu livro Poesias na Ponta do Lápis. Depois eu escrevi Solo Quente, que são poesias também autorais. E aí, finalmente, eu resolvi escrever Lições de um Professor. Eu relato como foi que eu lidei e como foi que eu busquei soluções para resolver vários problemas que ocorreram comigo na sala de aula. E hoje, assim, olhando para trás, eu me considero a professora mais feliz do mundo. Ser professor é desafiador, é uma profissão que requer muito conhecimento, muito estudo, muito preparo, né? Você tem que fazer muita reciclagem, estudar bastante, conhecer o conteúdo, conhecer o seu aluno, ir em busca. Então, assim, é uma profissão desafiadora. E aí, depois que eu aposentei, eu disse, eu vou escrever este livro, porque é na sala de aula onde realmente o trabalho acontece. É na sala de aula onde o professor vai formar o cidadão. É na sala de aula onde o professor pode fazer alguma coisa, ele pode contribuir com a mudança, com a aprendizagem, ele pode contribuir com o desenvolvimento do seu aluno. Eu falo no meu livro sobre uma criança autista que eu trabalhei. Então eu tenho um relato de uma mãe que leu o livro e que depois que ela leu o meu livro,
ela começou a buscar ajuda para o filho também, que ela não aceitava que ele era autista. Então, também no meu livro eu retrato muitas essas histórias de pais também, né? Eu vou pedir uma breve pausa para você agora aqui na nossa conversa, porque nós vamos conferir um vídeo que foi enviado pelo professor alagoano David Rodrigues, que desenvolve um projeto lá em Palestina, no sertão da Alagoas, chamado O Conhecimento Liberta. Vamos ouvir. Olá, o meu nome é David, eu sou professor da rede pública e trabalho também em uma ONG aqui na cidade de Palestina já há 4 anos. A ONG ela tem função de levar a cultura, a educação e influenciar o jovem, a criança e o adolescente por meio da leitura. Então aqui em minha cidade surgiu a necessidade de desenvolver esse projeto, pois nós não tínhamos uma biblioteca pública. O desenvolvimento do projeto foi tão bom, tão gracioso, que o que era só para atender a criança, o público menor, chegou a atender os jovens, adolescentes e também os adultos. Hoje nós temos uma biblioteca com um acervo de 4.000 livros, e esses livros eles chegaram até nós por meio de doações. E isso tem influenciado tanto no campo da educação como no campo social, fazendo com que esse jovem sinta-se inserido e desenvolva a questão do seu estudo intelectual por meio da leitura. Muito obrigada, David. Parabéns pela iniciativa. Vamos voltar à conversa agora. Lições de um professor, uma obra dedicada aos pais, aos professores, aos alunos, né? Sim, e a todo o público em geral que quiser conhecer o trabalho de um professor. Ok, Alice, muito obrigada por compartilhar conosco as lições de um professor. Eu que agradeço, muito obrigada e parabéns a todos os professores. Obrigada, Alice. Obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.